Boa noite para quem está chegando. Sanches. Karina. Tudo bom, Karina? Bem-vinda. Boa noite, Lenice, bem-vinda. Nos aguardando que a professora Vera deve estar chegando conosco. Olá, Elaine, bem-vinda. Bem-vinda, Pim. Oi, Lisana, bem-vinda. Flor de Lis. Prazer ter você aqui. Isamar. Tudo bom, Lisamar? Bem-vinda. Bem-vinda, Paloma. Terezinha. Boa noite. Bem-vinda, Terezinha. Que bom que você tá bem. Muito legal ter você aqui. Gente, depois eu recomendo que vocês assistam. Quem tá aqui conosco hoje, tem uma live gravada com a Lisamar, da Flor de Lis, que nós fizemos. Foi super bacana. Depois vocês dão uma olhada lá no feed desse mesmo Instagram, que ficou registrado. Bem, recomendo. A gente falou sobre o uso das essências florais na mudança de dimensão dos entes queridos. Então, no momento de passagem, né? Como que a terapia floral pode contribuir com esse momento. Foi bem legal. Adorei também, Lisamar. Foi Nossa, você trouxe uma contribuição muito bacana. Cláudia, bem-vinda. Oi, Lenice, boa noite.
Estamos aqui aguardando a professora Vera, deve estar perto de chegar. Vocês são de onde? Boa noite, Cláudia. Olha só que bacana. Eu li errado. Entendi, Liz. O floral é incrível, né? Porque dá uma sustentação pra gente, assim. Para esses períodos de adversidade é sempre uma grande contribuição. Sou suspeito para falar porque eu tô sempre, né, com frasquinho. Eu brinco sempre que comigo a minha casa é de ferreiro, mas meu espeto não é de pau. Uso floral, uso óleo essencial, né? Tá tudo aqui. Ah, que bacana, Cláudia. Eu sou de São Paulo também. Na verdade, eu conheço o Rio, né? Assim, de passagem só, eu estou em São Paulo. Nossa, 30 anos é bastante. Ó, Vera, chegou. Oi, Nilva, bem-vinda. Vera, bem-vinda. Deixa eu te convidar aqui. Tá ao vivo aqui. Vera. Vamos esperar carregar aqui. Oi, Nilva. Bem-vinda. Não sei porque não tá entrando. Bom, já convidei, acho que. Eita. Boa noite. Vera, eu acho que você tem que aceitar. Veja se está aparecendo aí para você. Agora foi. Tudo Boa bom? noite. Tudo Tudo bem? bem e você? Tudo ótimo. E com você? Que bom, tudo bom também. Graças a Deus, tudo certinho. Que bom te ver Desculpa, aqui. é que eu não estava conseguindo ativar a permissão da câmera. Eu não sabia que estava Ah, desconfigurado, eu demorei um pouco para configurar. imagina, não tem problema. Acontece, mas que bom que deu certo. Hum. Muito bom. Um prazer ter você aqui hoje, para a gente conversar sobre isso. Muito prazer meu estar aqui com vocês. O som tá bom? Você está me ouvindo bem? Eu te ouvindo bem, você me ouve bem? Ouço bem sim. O Legal. volume com que eu estou falando tá bom? Tá ótimo. Tá Tá bom. excelente. Uhum. Tá excelente. Bom, muito bem-vinda. Tenho muita alegria de ter você aqui, Vera, para participar com a gente desse momento na noite de hoje. Estou muito feliz por você ter aceito esse convite, né? Eu que estou aí como fui seu aluno, né, do curso Florais da Austrália, de Bush, australiano, e me encantei com a sua forma de dar aula, de ministrar os conteúdos, e vi que você tem aí também uma abordagem espiritual, uma linha, né? A gente nem conversou muito sobre isso, mas tem uma forma como a gente fala, como você dá aula, né? Algumas coisas que você coloca deu Uhum. para perceber. Uhum. Então, como um dos propósitos do Instituto é exatamente fazer essa integração, inclusive com temáticas ligadas à espiritualidade, Uhum. eu pensei em você para a gente falar sobre esse tema, que eu acho que é um tema assim, muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Né? Então, Uhum. para quem está chegando agora, né, não conhece o trabalho da Vera, a Vera ela é terapeuta floral há mais de 23 anos, né?
professora credenciada da Australia Bush Flower Essence, do sistema australiano de Bush, né, desde 2004. Então, tem aí uma grande experiência como terapeuta floral e como professora também, né? Professora credenciada, atualmente licenciada do Sistema dos Florais da Califórnia, desde 2008, professora do curso de formação de terapeutas florais da Rio Flor, professora do curso de pós-graduação em terapia floral da UFRJ. Então, assim, tem aí uma larga experiência, né? Não só como terapeuta, como docente também, e certamente tem um conhecimento incrível para compartilhar com a gente nessa noite. Então, realmente me sinto muito honrado de você ter aceito esse convite. Tenho certeza que a gente vai gerar um conteúdo de muita relevância e de muita contribuição, né? Para quem estiver aí nos assistindo e mesmo para quem vier a assistir depois. Então, essa live que nós estamos fazendo faz parte de uma série de lives que eu venho realizando através do Instituto Natural Gaia, que tem o objetivo principal de ajudar a contribuir com o aumento da nossa resiliência nesse período de crise que nós estamos vivendo, né? Esse período de pandemia que pegou a gente mais ou menos de surpresa. Na verdade, quem estuda essa parte espiritual também, né, a gente entende que isso faz parte de um contexto maior, de transição planetária, isso serve a um propósito. Então, eu me coloquei aqui para a gente estar fazendo uma série de iniciativas de lives para trazer contribuições. Então, eu sugiro também quem está chegando aqui, né, num primeiro momento no perfil para essa live com a professora Vera, depois dar uma olhada no feed do Instagram, porque tem outros temas também que nós abordamos, a contribuição da homeopatia. Nós fizemos uma live muito bacana com a professora Isamar, que foi inclusive indicada pela professora Vera, né, sobre as essências florais, a contribuição na mudança nesse processo de transição, de passagem para o plano espiritual. Então a gente abordou aí diversos temas ao longo dos últimos meses que pode contribuir aí para quem está nos assistindo. Então, hoje nós vamos falar sobre a contribuição das essências florais na temática de proteção vibracional e amparo espiritual, né? O que acontece? A gente está vivendo um período bastante pesado vibracionalmente, uma egrégora coletiva, né? Bastante difícil, e a gente sabe assim, o quanto que as essências florais têm de potencial para nos ajudar, né? Eu até tenho utilizado muito assim, o aprendizado que eu tive junto com a Vera, principalmente do curso, né? Do primeiro curso que eu fiz, assim, algumas essências específicas, por exemplo, Frangent Violet, assim, fica na minha cabeça muito, né? Eu ajudo muitas pessoas, assim, com mentalizações, com essa essência e tudo, porque tem muita relação para ajudar a gente a ficar mais protegido, né? Fechar o nosso campo áurico para essas interferências, e a gente vê muitas pessoas passando por essas dificuldades. Então, a gente está aqui para falar um pouco sobre isso, sobre como que a gente deve perceber primeiro essas influências, né, que elas estão nos acontecendo. Para quem não conhece muito desse assunto, a gente vai introduzir, e depois a gente vai falar um pouco sobre, a Vera vai trazer para nós como que as essências florais podem contribuir dentro desse contexto. Então, professora Vera Godin, seja muito bem-vinda, né? É uma grande alegria, novamente digo, ter você aqui conosco, né, nessa noite. Então, eu abro agora para a senhora falar um pouco para a gente, contar um pouco aí dessa experiência com terapia floral, como professor, e também sua relação com esse tema ligado à espiritualidade, aos campos vibracionais sutis, e compartilhar um pouco com a gente aí da sua trajetória nesse sentido. Eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Diego, o convite, e agradecer a presença de todos que estão aí dividindo o seu domingo com a gente para a gente trocar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão fascinante, tão atual, de tudo que a gente está vivendo hoje aqui no planeta, né? Você tinha me pedido que eu fizesse assim uma apresentação rápida, né? Eu sou professora credenciada pela Australian Bush Flower Essence e pela Califórnia, mas eu pedi licença à Califórnia porque ser professora credenciada há 17 anos pela Australian Bush Flower Essence já me dá muita ocupação e muito trabalho. Então eu pedi ao Richard e à Patrícia licença, apesar de que eu trabalho em consultório com mais de 20 sistemas florais, mas eu sou apaixonada por esse sistema floral, não só pela rapidez
de ação das suas essências, mas também pela profundidade. Né? O nosso tema aqui é falar de proteção energética e amparo espiritual, e eu posso dizer que tem essências nesse sistema que trabalham no nível do corpo causal, ou seja, tem uma essência chamada Pink Mula Mula, por exemplo. Ela trabalha com feridas profundas que foram adquiridas pela alma em sua trajetória desde a primeira vez em que essa alma era ainda um fóton de luz e adentrou pela primeira vez para uma primeira encarnação no planeta. Então, a gente tem condição de usar a essência para ir até lá, limpar essas feridas. Então, é uma atuação muito ampla, muito profunda e muito alinhada, porque essas essências, enquanto elas trabalham, elas vão alinhando os nossos corpos, desde o corpo espiritual, mental, emocional, etérico, né, que o espírita chama de duplo, né, duplo etérico, e físico. Então, elas vão trabalhando em todos os níveis ao mesmo tempo. Né? Porque aonde começam os nossos problemas? Né? Platão disse que nós somos cópias imperfeitas de uma matriz perfeita que reside no mundo das ideias. Então, todos nós temos uma matriz de perfeição naquilo que Platão chamou de mundo das ideias, mas que a gente pode chamar de unidade. Né? Todos nós somos seres espirituais que estamos aqui para uma jornada, encarnados dentro de um corpo físico, tendo uma experiência na matéria. Mas quando a gente adentra a densidade do planeta, a gente se esquece dessa perfeição que nós somos. E a gente acaba, por um motivo ou por outro, perdendo a conexão com essa nossa parte, com essa nossa matriz perfeita. Nós temos dentro de nós tudo aquilo de que nós necessitamos, todos os recursos para lidarmos com qualquer tipo de situação, de desafio, de provação que se apresente a nós. Só que a gente esquece disso. Aonde começou essa desconexão? Né? Nós chegamos aqui como fótons de luz com a mesma perfeição, porque a nossa matriz é perfeita, a nossa matriz é divina. Mas aí o nosso corpo mental, que é plasmado com o molde do nosso corpo espiritual. Eu vou falar um corpo, eu sei que são vários, mas a gente fala um corpo para ficar mais simples. E um corpo, quanto mais alta a frequência vibratória de um corpo, mais espiritual ele é. Nós sabemos que isso aqui são elétrons, prótons e nêutrons. Né? Desde Einstein a gente sabe que nós somos energia. E nós somos pura energia em vários níveis distintos, não só na energia material. Então, essa matriz perfeita é de uma frequência vibratória elevadíssima. Quanto mais alta a frequência, mais espiritual. Quanto mais baixa a frequência, mais densa, mais física. E quando a gente vem aqui para o planeta, a gente esquece dessa matriz divina, dessa matriz de perfeição, porque o nosso corpo mental, que também é perfeito originalmente, mas ele começa a criar crenças limitantes a partir de experiências traumáticas que a gente vai adquirindo, muitas vezes até no processo de encarnação do planeta. Um parto difícil, alguma coisa assim, um filho não desejado, né? Um filho que passou na barriga da mãe diversas situações traumáticas e sentiu como se fossem dele, e aí a gente vai começando a perder essa conexão com essa perfeição e nós vamos chegando na matéria, trazendo traumas e criando crenças limitantes. Essas crenças limitantes vão gerar sentimentos limitantes, porque um corpo vai plasmando o corpo seguinte como molde. Se nós temos um corpo mental que sofreu traumatismos que distorceram a sua visão de mundo, nós vamos gerar sentimentos no outro nível também distorcidos. Isso vai afetar a nossa energia vital
e vai acabar chegando no corpo físico sob a forma de sintomas de doenças, né? Muito bom. Então, aí vai começando a nossa desconexão. E aonde entram as essências florais? As essências florais entram exatamente aí, refazendo a nossa conexão com essa matriz de perfeição, nos lembrando que nós temos dentro de nós todos os recursos interiores para lidar com qualquer situação, né? E elas podem servir de muito amparo para nós nesse momento do planeta em que nós estamos vivendo. Muito bom, Vera. Aproveitando o gancho da sua fala, né, nós temos esses corpos sutis que cada um está numa frequência, né, diferente, como você comentou. E a gente sabe que, na verdade, cada um também corresponde a um plano de existência diferente, né? Então, por exemplo, nosso corpo mental, né? é isso, ele está conectado a um plano de consciência mental, né? Junto também com outras mentes. E isso a gente sabe, assim, que embora não seja palpável, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, né, vai criando diversas possibilidades nesses níveis, nesses universos paralelos, vamos pensar assim, né, nessas dimensões. Como, por exemplo, formas de pensamento, né? Então, às vezes a gente não tem ideia, as pessoas não têm, às vezes, ideia do quanto que é poderosa a nossa mente, o quanto que a gente cria e quanto que isso reverbera para fora de nós e muitas vezes gera o que nós chamamos de egrégoras coletivas, né? Então, aí a gente entra assim dentro desse contexto, quer dizer, como que você percebe hoje, dentro do momento que nós estamos vivendo de pandemia, né, a influência dessas egrégoras que têm sido criadas por conta do posicionamento coletivo, né, que estamos tendo de modo geral, assim, perante a esse momento de adversidade que nós estamos vivenciando? Nós estamos vivendo um período de muita transformação. E, por incrível que pareça, de uma transformação muito positiva para o planeta e para a humanidade. Nós estamos vivendo uma fase de limpeza, né? E nós estamos atravessando um sacode, é uma sacudida mesmo, para quê? Para a humanidade despertar para valores que ficaram muito esquecidos. Né? Tem todo um lado positivo dessa pandemia. As pessoas estavam muito esquecidas das outras, todo mundo muito focado na materialidade, todo mundo muito focado em si mesmo, em sua própria vida, e aí vem um vírus que vem nos lembrar que quando eu me cuido e me preservo, eu estou cuidando do outro, eu estou preservando o outro. E se o outro não se preserva, ele também me afeta, né? Nós temos um vírus que veio despertar solidariedade. Nós vimos no início da pandemia muitas formas diferentes de solidariedade, desde pessoas procurando prover materialmente aqueles que não estavam podendo trabalhar, quanto a gente viu nos condomínios, os jovens que colocavam mensagens no elevador se oferecendo para os moradores idosos para irem à rua buscar os alimentos, fazerem as compras para preservar essas pessoas. Nós vimos em várias cidades do mundo banquinhas de solidariedade em que as pessoas colocavam aquilo de que elas poderiam dispor e quem não tivesse iria lá se abastecer. Né? Nós vimos cantores famosos emprestando a sua voz para ajudar na depressão das pessoas que estavam em casa se sentindo isoladas, né? Pavarotti, Plácido Domingos, tantos artistas, Lulu Santos, tantos artistas das suas casas fizeram shows gratuitos e mesmo na televisão, em várias redes sociais, né? Procurando ajudar aquelas pessoas que estavam afetadas pelo isolamento. Então, esse é um lado positivo da pandemia, em que as pessoas percebem que elas precisam uma das outras. Né? Não adianta eu estar me preservando, mas o outro não se preservar e vice-versa. Então, a gente vê que é uma grande lição de que nós estamos todos interconectados. O que acontece com um, acontece com todo mundo,
E não adianta classe social, poder aquisitivo, não adianta nada disso, nenhuma dessas diferenças nos resguarda, né? Nós estamos ali Perfeito. todos iguais para receber aquilo que a gente tiver que receber. Agora, Perfeito. tem o lado negativo da pandemia. Tem muita gente com medo, tem muita gente formando formas, pensamentos negativas, né? Tem gente angustiada, tem gente muito triste com as perdas que estão sofrendo, né? Tem muita gente perdendo seus entes queridos, tem muita dor, tem muito medo, tanto de quem vai para os hospitais e passa pela experiência de será que eu vou sobreviver? Quantas pessoas colocaram um pezinho nessa linha limítrofe que nos separa entre a vida e a morte e achavam que tinham chegado a sua hora? Uns conseguiram voltar, outros não, né? Então, existe no coletivo, a gente sabe que o coletivo, o inconsciente coletivo, como Jung chamou, né? É formado das nossas mentes, a soma da vibração das nossas mentes. Então, se nós estamos dentro de uma frequência negativa, nós estamos colaborando para esse todo ficar mais pesado, para esse todo ficar bem mais negativo, né? E isso afeta tudo e a todos. E as essências florais podem nos ajudar muito nesse trabalho. Eu separei aqui umas imagens, umas cartinhas. Eu tenho as cartas de todos os sistemas, mas como eu vim para a quarentena e um dia não voltei ao consultório, as minhas cartas estão lá, mas as da Austrália eu tenho aqui. Então, tem muitas essências que podem nos ajudar nesse momento a melhorar nossa angústia, melhorar nossos medos, a tornar os nossos pensamentos mais positivos, né? E essa essência aqui, a Fringed Violet, tá dando para ver, Diego? Sim, sim. A Fringed Violet, ela fecha o nosso campo áurico, ela cria fronteiras para que a energia de fora não nos invada. Ela nos ajuda a fechar, a delimitar toda a nossa fronteira energética para nos isolar energeticamente daquilo que está reinando do lado de fora. E ela faz uma dobradinha maravilhosa com a Angel Sword. A Angel Sword é a espada do anjo ou a palavra do anjo, né? E a Angel Sword, enquanto a Fringed Violet fecha o nosso campo áurico, a Angel Sword corta e limpa ela corta todos os cordões energéticos disfuncionais que nos conectaram enquanto o nosso campo esteve aberto e também faz uma limpeza de todas as energias negativas que conseguiram entrar nesse momento. Ela faz também, eu vou voltar a ela daqui a pouco, porque tem um outro aspecto em que ela pode nos ajudar muito também na questão do amparo espiritual, né? E o nosso campo mental, muitas vezes, fica como um disco arranhado na negatividade, porque a gente ouve, liga a televisão, só tem notícia de desgraça. À sua volta, muita gente conhecida sofrendo, muita dor. Então, a nossa mente fica orbitando muito nesses conteúdos negativos. E aí, o que acontece? A gente tem a borônia, que é uma essência que vem liberar o nosso mental desse disco arranhado. Ela vem fazer uma limpeza no nosso campo mental para que a gente possa se desconectar dessa negatividade no nível mental. Agora, nós temos essências de outros sistemas também que nos ajudam a fazer isso. A Yarrow, por exemplo, do sistema da Califórnia, ela nos desconecta de energias do ambiente que sejam negativas, né? Ela é muito boa para pessoas sensíveis, pessoas vulneráveis, que se sentem muito vulneráveis à negatividade que está reinando
dentro de um ambiente. Essas essências, inclusive, podem ser sprayadas também nos ambientes, né? Elas também dão uma proteção usadas em spray. A Califórnia tem também a Pink Arrow. A Pink Arrow ajuda aquelas pessoas que são muito doadoras e que costumam trazer os problemas dos outros para si e se confundem com o que é do outro. Elas misturam aquilo que é do outro e trazem para si. Aliás, eu esqueci de dizer que a Angel Sword também faz isso. Ela ajuda você a separar a sua verdade da verdade do outro, para que você não se misture com o campo do outro, né? E a Pink Arrow, num outro nível, é claro que cada uma das essências tem seu trabalho particular, mas nesse aspecto elas trabalham ajudando você a não se misturar com o outro. A Mountain Pennyroyal, ela ajuda a limpar o mental. Quando você tem muita forma pensamento negativa na sua mente, que acaba gerando uma confusão mental. Então, ela faz esse trabalho de limpeza. A Chaparral já nos ajuda nas cargas negativas e na tensão emocional negativa que a gente traz para o nosso campo energético. Ela vai liberar isso, às vezes, através de sonho, ajuda você a elaborar isso, liberar através de sonho ou através de uma diarreia, você vai colocar isso de alguma forma para fora. E eu tinha pensado também, Diego, em falar alguma coisa do sistema de Bach. A Walnut é uma essência que nos protege de captar energias negativas. Inclusive, o Dr. Bach dizia que ela é a essência quebradora de feitiços, porque ela nos ajuda a não permitir que o outro tenha poder sobre nós, né? Ela nos ajuda a preservar nossa própria individualidade e a não absorver aquilo que é do ambiente ou que é do outro. Ela também pode ser usada em spray. E em termos de pensamentos negativos, de formas de pensamento negativas, a White Chestnut nos ajuda a limpar o nosso campo mental das formas de pensamento negativas, repetitivas. Perfeito. Uma coisa que eu gostaria de comentar, algumas coisas que você trouxe, que eu acho que é bacana a gente trazer aqui. Primeiro, assim, que você começou falando do aspecto positivo da pandemia, né? Eu acho que isso é muito importante a gente ter em consideração. Na verdade, conseguir ter esse momento que nós estamos vivendo contextualizando num todo maior, porque isso, naturalmente, já nos contribui para aumentar a nossa resiliência, né? Quando eu entendo que a gente está vivendo um período de transição planetária, então as pessoas falam, muita gente tem ainda vontade de voltar, né, para como a gente vivia antes. Mas o que a gente tem que refletir é, será que aquele mundo de antes, como que era? Será que era bom? Será que era realmente o ideal, né? Então a gente tem que partir, na verdade, para criar uma nova forma de vida, né? Refletir o que isso está nos trazendo de aprendizado e entender que, na verdade, a gente vive um processo muito maior até do que a própria pandemia em si, da qual a pandemia é um dos processos que está acontecendo, mas que outros virão, dentro de um contexto de transição planetária mais amplo, né? E como o próprio nome, o próprio termo diz, a transição, ela significa partir de um ponto para chegar no outro, né? Uma mudança. Então, se eu mudo com a proposta de mudar a frequência vibratória do planeta para um novo tipo de vida, né? Que as pessoas geralmente chamam de esoterismo de nova era, e muitos falam que nós estamos vivendo a nova era, mas os próprios astrólogos já disseram que essa nova era ainda vai vir, e a gente está nessa transição para ela, a gente entende que não tem como construir o novo sem destruir o velho, né? Então é um processo de transição. Pode parecer uma grande, e na verdade uma grande turbulência, porque quando a gente precisa construir algo novo, primeiro a gente precisa tirar aquilo que não está adequado, né? É que nem quando a gente vai colocar a nossa casa em ordem. Primeiro gera uma bagunça para você conseguir limpar, e buscar tirar as coisas do lugar, para depois você fazer uma nova ordem, selecionar novas coisas, né? E aí você vai trazendo um novo campo de frequência vibratória para o planeta. Então, eu acho que a gente trazer esse contexto para as pessoas é bastante importante, e dentro disso me remete muito também a gente poder utilizar dentro desse contexto essências florais que fortaleçam a nossa fé, a nossa esperança, né?
Porque o que acontece? Quando a gente entra nessa questão que a gente fala de proteção vibracional, nós estamos pensando porque a gente está também numa frequência mais abaixo. Então, a gente precisa fechar o nosso campo áurico, mas a gente precisa também elevar a nossa frequência para um outro nível, para que a gente possa se conectar com formas de pensamento positivas, de esperança, de resiliência, para que a gente possa ser também aquele que vai ajudar a contribuir com esse processo que nós estamos vivendo hoje. Porque, assim, acho que você falou uma coisa muito importante também para a gente trazer, que é assim, todos nós temos um propósito de alma, né? Nós nascemos no tempo certo, com a família certa, na comunidade adequada e no contexto planetário. Então, assim, a gente certamente já sabia que estaria aqui nesse período que nós estamos vivendo hoje. E nós somos preparados para isso. E aí, de alguma forma, a gente se desconectou, né? Como você disse, com essa essência, com essa matriz divina, né? Então a gente precisa sair da zona do medo, da insegurança e nos fortalecer. Então eu queria te pedir para você, o que você traz assim para nós nesse sentido, para nos ajudar a elevar nossa frequência vibratória e mudar, virar essa chave para possa contribuir para ajudar a gente a enxergar de forma mais positiva esse momento que nós estamos vivendo. Sim. Nunca mais todo mundo fala, quando é que a gente vai voltar ao que era antes? A gente não vai voltar. Nunca vai voltar, porque o propósito é exatamente esse. E apesar de tanta dor, de tanta dificuldade, nenhuma transição, como o Diego acabou de falar, se faz sem uma destruição. O novo só nasce a partir do momento que aquela velha ordem é posta por terra. Né? Então, é um momento doloroso, como toda transição é, mas é um momento muito positivo. A gente está diante do renascimento da humanidade dentro de um padrão de amor. Né? Por isso essa chacoalhada toda, para a gente rever nossos conceitos, para a gente rever as nossas prioridades. A gente está vendo que o tempo está muito curto, né? O tempo está muito reduzido. Para quê? Para a gente ver o que realmente vale a pena, para a gente aprender a estabelecer as prioridades agora. Não são as mesmas de antes, a gente não consegue mais ficar no detalhe. A gente precisa buscar aquilo que é mais importante nesse momento. Né? E nós temos todo o amparo do plano espiritual. A única coisa que a gente precisa é permitir que o plano maior se faça através de nós. Essa é a nossa tarefa, essa entrega. Né? Eu nunca pensei em ser terapeuta floral. Eu fui fazer um curso de terapia floral para fazer um mergulho dentro de mim, porque eu sempre fui uma buscadora. E 10 anos depois, eu estava um dia no meu consultório e, de repente, eu estava sozinha, de repente, eu tive um insight. Saúde. Eu vi a minha vida inteira se alinhar na minha frente e eu vi que cada coisa que eu fiz na vida, cada experiência que eu tive, estava alinhada com esse propósito. E aí eu percebi que eu estava nesse caminho há muitos anos. Só que eu fui a última a saber. E naquele momento me foi dada a oportunidade de enxergar isso, que tudo encontrou o seu lugar e eu vi que eu estava sendo colocada ali. Qual é o meu único mérito ali? É eu permitir, eu estar aberta para permitir que o plano maior se faça através de mim. E aí é que a gente vê a guiança que a gente tem, como o Diego falou, a guiança interior que a gente tem. Basta a gente permitir que ela se aproxime. Quer dizer, se aproxime não, ela está aqui do lado. A gente é que precisa se conectar com ela. Né? E tem muitos florais que nos ajudam a nos conectarmos com ela. Eu disse que ia voltar a Angel Sword. A Angel Sword nos ajuda a ouvir o nosso mestre interior. Inclusive, se alguém aqui trabalha com canalização, essa dobradinha de Fringed Violet com Angel Sword vai nos ajudar a ser um canal muito mais puro para canalizar o plano espiritual, né? Para que a gente possa trabalhar com essa parceria. É a gente dizer que se faça através de nós
e eles é o que eles estão mais querendo, né? Eu tive uma professora que dizia: quando a gente dá um passo em direção à espiritualidade, a espiritualidade dá 10 passos em direção a nós. Então, basta ter essa consciência e dar essa permissão. Essa flor aqui, a Green Spider Orchid, ela nos ajuda a incrementar uma comunicação não verbal com os planos superiores. Ela ativa em nós uma comunicação verbal, não verbal com as outras dimensões. Então, ela também facilita essa comunicação. E a Bush Iris é uma essência que nos eleva vibratoriamente. Ela ativa o nosso terceiro olho, ela amplia a nossa percepção e ela nos ajuda a nos desprendermos das preocupações materiais para que a gente possa se elevar espiritualmente. Essa é a grande essência da fé. É a fé que é esse caminho que nos proporciona isso. O Ian costuma brincar que 95% da população do planeta acredita em algum tipo de espiritualidade. A Bush Iris é para as outras 5% que não acreditam, porque ela te coloca nessa conexão, né? Ela amplia a sua percepção e mostra que os nossos problemas terrenos aqui são muito pequenos. Ela nos faz conectar com uma dimensão mais elevada e mais espiritual. A Angélica também, no sistema da Califórnia, né? Ela é as propriedades dessa planta foram trazidas em sonho pelo arcanjo Rafael, né? Ela está ligada à energia dos anjos. Ela nos coloca, ela nos conecta com a nossa proteção angelical, né? Ela nos traz proteção, ela promove a nossa intuição e nos traz proteção espiritual, nos conecta com a dimensão superior. E dentro do sistema Bar, a Gentian traz a fé. A Gorse traz a esperança. E a Cerato, ela nos conecta com o nosso mestre interior, com o nosso eu superior, para que a gente possa ouvir mais esses conselhos e aplicá-los na nossa vida. Maravilha, Vera. Eu gosto muito, você falou da Angélica, né? Eu tenho uma afinidade muito grande com essa essência. Eu sinto, assim, ela, na verdade, nos conectando com esse amparo que a gente nunca deixou de ter, né? Mas que muitas vezes a gente se deixa envolver por emoções negativas, pensamentos negativos, e a gente fica como que impermeável a essa ajuda que a gente sempre tem do nosso lado, né? Então, e às vezes a pessoa ela se sente desamparada, sozinha, né? E eu sinto essa Angélica realmente como envolvendo a pessoa, assim, como se fosse uma asa angélica, mostrando que ela está sob um amparo maior, né? Então, realmente é uma essência incrível para esse período. Eu acho que a gente precisa fortalecer essa concepção de que, primeiro, o momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia, dentro do contexto de transição planetária, ele não é um momento fortuito. Independente do que tenha desencadeado, de como que esteja acontecendo, né? Seja a pandemia ou outro período de turbulência, viria, porque é o período planetário que nós estamos vivendo, a gente precisa disso para progredir, né? Elevar o nosso nível vibracional enquanto coletivo. Então, quando a gente entende isso, a gente entende o quê? Que tudo que nos acontece, que acontece com o coletivo, segue também um planejamento, uma programação, né? Nada do que acontece sem permissão. Por mais que a gente também estude, a gente sabe que existem as forças que não querem a evolução do planeta e que trabalham, né, contra o progresso. A gente sabe que eles só vão até onde a lei maior permite, né? E que tem sempre, na verdade, um anjo luminoso, um guia planetário, né? Pelo menos assim, na linha espiritualista que eu sigo, espiritual, Jesus, a gente entende Jesus como sendo governador planetário, e ele tem vários auxiliares que seguem, na verdade, olhando e zelando pela Terra e fazendo com que a vontade do Pai se cumpra, né? Assim como a gente precisa aprender a fazer com que a vontade do plano maior se cumpra em nós, como você colocou. Então, ter essa dimensão também, né, de que nós estamos
sendo guiados, que o período que nós vivemos está sendo olhado, nós não estamos, porque às vezes se a gente olha só para o plano material e olha para o contexto político, para o contexto do que está acontecendo, né? A gente pode ficar muito desesperançado. Então, como você falou, às vezes as pessoas ficam muito sujeitas a só notícia negativa, né? Então eu tenho dito assim que a mídia, cada meia hora, é uma notícia negativa atrás da outra, incentivando medo, desespero. Então a gente precisa ficar muito atento e muitas vezes fazer um processo que é dentro de um contexto de vigilância nossa da nossa mente, filtrar também as informações que a gente consome. Não é ficar alienado, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, mas precisa tomar cuidado, porque senão a gente conecta nessa egrégora negativa, né? A gente tem que ter a consciência do quê? Que a gente contribui criando também essa energia, mas essa energia, como ela está coletiva e muito forte, ela cria nuvens escuras, e se a gente não toma cuidado, a gente começa a ser puxado por isso. Então, se eu entendo que esse momento, ele também tem um amparo, né? Tem um olhar espiritual maior a nos envolver, e que existe um progresso, um crescimento e aprendizado, eu fortaleço a fé. Então, a energia da agência, por exemplo, né, como você comentou, eu acho que tudo isso é muito importante, porque senão a gente se deixa envolver por um mar de emoções, de pensamentos negativos que são nuvens escuras que estão aí. A gente precisa ficar muito vigilante. Por isso que eu puxei, né, esse convite para você vir aqui para a gente estar batendo esse papo, porque eu acho que é um assunto de extrema importância, né, que não é falado. Então, num nível até mais físico, eu costumo falar assim que se as pessoas estivessem fazendo, quem está, né, numa condição de poder, de influência maior, um trabalho realmente em prol do coletivo, uma das coisas que deveria ser falado todo dia é o quanto que o estresse impacta a nossa imunidade, né? Pelo contrário, ninguém fala nisso. Nas minhas aulas é o que eu mais falo. Por quê? Porque é comprovado cientificamente que o estresse fisiológico deixa a gente suscetível a pegar uma infecção e desenvolver sintomas mais graves. Isso não é nem filosofia, nem espiritualidade, é ciência. Então, assim, e quando a gente tem a própria mídia incentivando a cada 20 minutos, a cada meia hora, uma notícia negativa, de qualquer ordem que seja, sem trazer uma esperança, um alento, né, a gente realmente precisa começar a olhar isso de outra forma e mudar a nossa frequência e buscar se fortalecer internamente e nos unir também com pessoas que estão buscando essa outra frequência, né? Então eu acho que realmente essas essências, elas têm muito para contribuir com a gente, né? Mas além das essências, a gente precisa também ter esse mindset mental, de entender o que está acontecendo, né? Para ter receptividade para elas, porque senão elas vão reverberar e eu vou ficar sempre, né, numa frequência baixa e isso vai, né? A gente muda o nosso campo energético com a consciência. As essências são gotas de consciência. E é com a consciência, né, que a gente fecha o nosso campo, que a gente modifica esse campo, que a gente modifica o nosso corpo e qualquer um dos nossos corpos. A maior proteção que nós temos é a consciência, né? E é procurar não entrar nessa energia de grupo, nessa energia coletiva, quando ela não for favorável àquilo que a gente quer para nós, né? Eu estou aberta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou vendo que tem gente aí perguntando, eu estou aberta. A Georgia perguntou, e para o medo? O que você sugere para o medo? Para o medo, nós temos aqui, se for um medo e uma ansiedade, que não chega a ser um pânico, nós temos a Dog Rose, que é uma essência que trabalha os medos menores, né? Se for um medo, se for um pânico, nós temos a Grey Spider Flower, que trabalha pânico, terror, aqueles medos maiores, né? Se for um medo da morte, nós temos a Bush Iris, que ela nos ajuda a enxergar a morte a partir de uma perspectiva mais elevada, mais espiritual, né? E para aqueles que estão indo embora, nós temos umas essências assim muito boas. A Bottle Brush é uma essência que nos ajuda a desapegar, né? Ela nos ajuda a fazer qualquer tipo de desapego.
desapegar da materialidade, a Bush Aires nos ajuda, porque ela nos eleva espiritualmente. E para quem está fazendo a transição, gente, eu não conheço essência melhor do que a Laiken. A Laiken nos encaminha diretamente para a luz. Ela está na fórmula de transição da Austrália. E a Autumn Leaves nos ajuda a estarmos conscientes e abertos para, no momento da morte, sempre vem entes queridos nos buscar. Então, a Autumn Leaves nos ajuda a estarmos abertos para conseguirmos enxergar esse amparo que vem do plano espiritual. É também um tipo de amparo, né? Um amparo que vem do plano espiritual no momento da morte. E da Califórnia, nós temos a Garlic, que trabalha os medos, as fobias, o nervosismo. E dentro do sistema Bar, nós temos o Mimulus, quando é simplesmente um medo, o Aspen, quando é um medo da morte, né? Quando são medos mais difusos ou medo da morte, e a Rock Rose para aqueles medos mais aterrorizantes que já chegam a um nível de pânico. Então, as essências podem nos ajudar muito também nesse momento de medo que muitos estão atravessando e que todos nós, em algum nível, em algum momento, nos deixamos contaminar por ele. Então, elas nos ajudam. Como? Aí, eu não posso esquecer aqui da Waratah. A Waratah é a grande essência da Austrália. Ela, inclusive, ela dá nome ao sistema, né? E ela nos ajuda a trazer toda a nossa força e a nossa coragem num momento de provação. A Waratah é a grande essência. Ela traz resiliência, ela traz força, ela traz coragem para enfrentar qualquer tipo de desafio. Tanto é que a essência para uma pessoa que está tendendo ao suicídio, a grande essência é essa. Além dela ser muito rápida no efeito, ela traz toda a reserva de coragem que aquela pessoa tem dentro de si e a coloca a serviço, dizendo: olha só, tem como superar isso. Você tem dentro de você a força para superar essa dificuldade. Olha, ela está aqui à sua disposição. É uma grande essência também para esse momento de transformação. Mas a gente precisa não ter medo das transformações, porque o planeta está entrando, gente, numa grande era de luz, de amor. Não sei se a nossa geração vai conseguir vivenciar isso plenamente, porque agora, por outro lado, as transformações estão acontecendo de uma forma tão rápida que eu também não digo que a gente não vai presenciar, mas cada um de nós que está aqui nesse momento no planeta tem um propósito para estar aqui. Nós tínhamos 26 mil anos para escolher encarnar e nós escolhemos estar aqui exatamente nesse momento. Eu gosto muito de uma frase que diz que um floco de neve não cai no lugar errado nunca, né? Cai sempre no lugar certo. E nós estamos aqui, de alguma forma, participando de tudo isso. Cada um de nós tem um papel muito importante. Então, vamos deixar o medo de lado e assumir o nosso propósito de vida aqui. Agora é a hora da gente acordar para o nosso propósito e do porquê nós estamos aqui. Cada um de nós é um elo muito importante de uma grande corrente, de uma grande rede que se forma sobre a superfície terrestre, uma rede de seres humanos se dando as mãos para ajudar o planeta nessa transformação de luz. Então, a gente precisa muito olhar isso de uma maneira muito positiva, apesar de todos os pesares. Nós precisamos olhar isso de uma maneira otimista, de uma maneira positiva, porque nós estamos sendo agentes da maior transformação que esse planeta já viu acontecer em termos de humanidade. Inclusive, é perceber a crise como uma oportunidade, né? Então, assim, o que eu posso usar disso? Porque o que acontece? Eu acho que é um período
é muito difícil para quem está encarnado, certamente bastante turbulento, né? São transformações assim que mexem muito com a gente. Porém, ao mesmo tempo que é bastante difícil, é uma grande oportunidade, porque se a gente conseguir realmente ressignificar positivamente esse período e olhar o que nós precisamos fazer, né, de positivo, então conectar com essa nossa matriz divina, entender o propósito da nossa alma, como dizia o Dr. Bá, né? Qual é, o que eu vim fazer aqui nesse momento? Qual é a minha contribuição que eu trago para o mundo e o meu aprendizado? Às vezes pode ser minha família, ou pode ser um profissional, pode ser, enfim. Cada um de nós tem um caminho único, mas a gente precisa estar centrado, fortalecer a nossa confiança, a nossa fé, né? E se conectar com essa luz interna que todos nós temos, e aí a partir daí certamente vamos ser auxiliados também pelos mentores, pela espiritualidade maior que nos envolve, a entender o nosso processo. Porque quando a gente fica no medo, a gente fica fechado, né? A gente fica travado. Então o medo, na verdade, é uma reação do reino animal que bloqueia, né, o animal para que ele não seja encontrado por ele. O medo, uma das questões do medo, do reflexo, é a paralisação. A gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode se deixar paralisar, né? A gente tem que aproveitar esses estímulos que são sim desafiadores, né? E aí a gente usa o aratá para fazer esse movimento de resiliência, né? E conseguir dar conta e crescer. Muito bom, Vera. Quem não souber qual o seu propósito aqui, pode contar com a ajuda da Silver Princess, que vai ajudar você a descobrir qual é o seu propósito. Mas eu já posso adiantar que todos nós que estamos aqui hoje estamos responsáveis por ancorar essa nova terra, acreditar que ela possa acontecer, ancorar esse amor aqui no plano terrestre e ajudar a que nós hoje estamos fabricando nas nossas mentes o sonho, nossos sonhos são a realidade de amanhã. Então é acreditar que isso possa acontecer no planeta. Isso já é muito, já é bastante. E eu acho que tem uma coisa bacana também para a gente comentar, que é assim, todos nós que estamos aqui hoje, quem está nos assistindo, nós que estamos aqui, certamente temos uma consciência um pouco mais elevada do que está acontecendo, das possibilidades que nós temos de recursos, do que quem não tem essa informação, né? Então, se a gente também foca em como eu posso ajudar aquele que está do meu lado, que está desesperançado, que está com medo, né? Quando eu foco em ajudar, eu tiro o foco do meu problema, do meu medo e começo a trabalhar também em função do coletivo. E eu me torno esse canal de positividade. Isso também é uma forma importante para a gente sair da gente, né? Às vezes a gente se envolve se a gente não toma cuidado nos nossos problemas e acha que a gente está passando pelo maior problema do mundo, pela maior dificuldade. E a gente precisa se abrir para o outro também, dar as mãos, né? Porque aí a gente vai criando uma rede positiva. E quando eu ajudo a curar o outro, eu também estou, na verdade, de forma espontânea, me autocurando, né? Então, é aquela coisa, se a gente falar assim, né? Não pensa na maçã vermelha, não tem jeito, né? Eu já pensei, né? Agora, se eu falar assim, pensa na maçã verde, ponto, a maçã vermelha vai ficando para trás. Então, é o que o Dr. Bá falava, quando você quer combater, por exemplo, um defeito, você quer combater o medo, não fica pensando em como trabalhar o medo. Fortalece a coragem, né? Vai à luta, desenvolve a fé, a virtude oposta, porque aí você vai diminuindo a força daquilo que você que está te incomodando e te envolvendo. Então, a gente precisa sair dessa frequência de se fechar, porque a pandemia, um dos reflexos negativos, o positivo é também trazer autorreflexão, né, sobre a nossa vida, nos colocar no isolamento, mas tem outro lado que é a questão da paralisação, cada um sentado dentro de si mesmo, só pensando nos seus familiares, preocupado com a própria vida e podendo também estender a mão para o outro. Vamos olhar como que eu posso contribuir, né? Sair do meu fechamento e ajudar, às vezes uma palavra, um ombro, né? Um olhar, um compartilhamento de uma informação como essas que nós estamos trocando aqui, pode fazer diferença na vida de uma pessoa. E isso é o que vai fazer com que aquela pessoa viva melhor. E a gente, como nós somos feitos para o amor e para a colaboração, também a gente se realiza nesse processo, né? Quando eu ajudo o outro, eu também me ajudo. Então, é importante a gente, né? Eu sugiro a todo mundo que hoje, antes de dormir, feche os olhos um pouquinho e imagina uma nova terra, um lugar
em que todos os seres humanos possam se dar as mãos, possam se respeitar, possam se honrar, possam se acolher, se amar, viver numa energia de amor, que toda a natureza possa coexistir com esses seres humanos, os animais preservados e soltos, todos irmanados numa mesma vida, né? Porque esse planeta é ajudar a criar esse planeta, é ajudar a criar essa nova humanidade pautada por outros valores. Esse é o objetivo da pandemia. Quanto mais rápido nós conseguirmos criar e sustentar esse planeta aqui, mais rápido esse vírus vai embora, porque vai cumprir o seu propósito. Então, tudo que a gente pode fazer é ajudar a ancorar um novo estilo de paz, de amor, para que a gente possa viver nessa nova era de luz que vai ficar por 2000 anos aqui nesse planeta. Que a gente possa colaborar para que isso possa acontecer rápido, porque aí tudo vai acabar. Vai depender da nossa consciência. O tempo que a gente vai levar para chegar nessa consciência. Muito bom, Vera. A gente sabe que a gente consegue conectar com as flores, né, através de mentalizações. Então, dentro desse contexto que você sugeriu, né, da gente fazer essa reflexão antes de dormir, que flor que você sugere que pode nos ajudar nesse processo dentro dessa intenção? Tem alguma que te vem assim? Vamos pensar na Bush Aires. A Bush Aires vai nos ajudar a ampliar a nossa visão, a trazer uma visão mais espiritual, para a gente sair um pouco da materialidade e ampliar a nossa visão espiritual, para que nós possamos acreditar, porque isso só vai acontecer se a gente conseguir acreditar nisso. Então, essa flor roxinha, que inclusive ela é muito incongruente, ela tem um caule que parece bruto, um pau de canela, é a incongruência, a densidade da materialidade. E a gente vê a flor tão sutil, tão lilás, né? Tão arroxeada, uma cor da sutilidade, tão espiritual, né? É exatamente nos tirar dessa densidade. O dourado aqui no centro é a sabedoria, né? Então, nos tirar dessa densidade e nos levar para uma visão espiritual mais ampla, para que a gente possa ascender para uma quinta dimensão, que é a dimensão exatamente desse amor universal, desse amor incondicional, para que as pessoas possam conviver com a natureza, com os animais, com todos os reinos e o reino humano entre si, nesse amor incondicional, sabendo que todos nós somos um só. Muito bom mesmo. Bom, Vera, adorei sua contribuição. Eu vou só pedir para você, se você puder, esse não é um tema exatamente da nossa live de hoje, mas tem uma colega que perguntou aqui se teria alguma essência que pode contribuir para as dores amorosas, decepções, desilusões, que você pode falar para ajudar ela nesse momento. Dores amorosas, assim, se decepcionou com alguém, tá chorando a ida de alguém querido. A Willow de Bar vai te ajudar nesse aspecto de estar se sentindo vítima, o que o outro me fez, eu estou magoada, né? Agora, se você perdeu um ente querido, e com isso você perdeu essa pessoa e está chorando essa perda, a Red Silva Frangipane é uma essência maravilhosa para isso. Eu vou te mostrar aqui para uma perda. Red Silva Frangipane, tá? Para perda amorosa, para essa dor da perda, porque se você se decepcionou, se você se frustrou, né? Se você estiver se sentindo vítima, Southern Cross vai te ajudar também. E se tiver magoada, com raiva, a Daggerhakia vai ajudar você a superar esse ressentimento e essa mágoa dessa pessoa. Muito bom. Vera, eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Eu sinto que assim foi bastante coisa bacana. Até sugiro, né, quem está nos assistindo, eu mesmo gosto de reassistir essa live depois, porque muita informação, muitas flores, né,
que podem contribuir com a gente aí de diversas formas. Então, é um conteúdo muito rico. Agora, eu gostaria que você falasse para nós a respeito assim, de como que as pessoas podem encontrar você, o seu trabalho, o que você está oferecendo hoje de atendimento, de cursos, para as pessoas te conhecerem. Eu anuncio todos os meus cursos, eu tenho dois Instagrams, Vera Gondim, @Vera Gondim 54 e @Vera Gondim Terapeuta. Eu tenho um canal no YouTube, Vera Gondim Terapeuta, e tenho também uma fanpage no Facebook, Vera Gondim Terapeuta. E o WhatsApp profissional 24 999820294. Tá? E eu dou cursos que atualmente estão sendo todos online. Tá? Tenho dado um curso por mês. Então, se tiver interessado por esse WhatsApp, você consegue me achar ou no direct ou no Messenger. Recomendo muito os cursos da Vera. Na verdade, eu fiz 2, né, da Austrália, nível 1 e nível 2, e assim, é incrível a forma como ela dá aula, a experiência que ela tem, os casos que ela traz, né, além do carisma, da energia, tudo assim, muita experiência. Então, está sempre trazendo casos, experiências, né, isso agrega muito para a gente que está aí buscando conhecimento. A gente está sempre aprendendo, e nada melhor do que aprender com quem tem aí uma grande experiência, uma grande trajetória, né, então só tenho a agradecer. Obrigada. Espero que vocês aproveitem bem. O próximo curso vai ser dia 31 de julho e dia 7 de agosto. São 2 sábados seguidos sobre o câncer. Não precisa ser terapeuta, porque eu vou dar toda a indicação das essências florais. É sobre os padrões emocionais que geram o câncer e as suas manifestações. Mas os florais vão estar todos apostilados. Então, eu vou falar sobre o tema mesmo. Então, se a pessoa tem um câncer, se ela tem algum parente com câncer, se ela tem curiosidade com o assunto, como abordar, eu convido para esse curso. Eu já dei no Rio e mais de uma vez e foi um sucesso. Então, eu vou dá-lo online, é mais fácil, menos custo, né? Porque não tem custo de hotel, deslocamento. Então, quem tiver interessado pode procurar esse WhatsApp que vai conseguir informação. Eu achei incrível, Vera, porque você se adaptou muito bem ao online, né? Tem muita gente bem, assim, adoro. Que tá... Adoro dar curso online, dar consulta online, muito bem. Tenho trabalhado muito, né? A gente tem que se reinventar. A pandemia é exatamente para a gente se reinventar, né? Então, eu espero todos vocês lá. Vai ser um prazer ter vocês no curso ou ter vocês na rede social. Parabéns, Vera, por todo esse trabalho e por ter aceito esse convite de estar batendo esse papo aqui com a gente. Foi muito proveitoso para todos nós, né? Vai ficar gravado, perguntaram se vai ficar gravado, fica gravada a live aqui no feed, então depois, assim que a gente finalizar, depois de alguns minutos, vocês já podem reassistir. E eu peço também que encaminhem para grupos, colegas, que vocês acham que pode ser útil esse conteúdo, né? Eu acho que a gente abordou aqui coisas que são realmente temas que são bastante importantes para esse momento e que de forma simples podem nos ajudar. Seja através de uma formulação, pode mandar fazer um floral, colocar as essências que você acha que você está precisando, ou mesmo pegar o nome da flor, né, como por exemplo para essa meditação hoje à noite, né? Coloca o nome da flor no Google, pega a imagem daquela planta, se conecta naquela imagem, né, pede ajuda para ela com respeito, e certamente você vai ter esse auxílio. Faz como se fosse uma prece. Eu tenho ensinado muitas pessoas a fazerem isso, né? Com respeito, com uma reverência, se conecta com essa frequência que certamente a gente tem essa ajuda, e os devas da natureza que estão aí, né, atrás das espécies, cuidando das plantas, nos auxiliando, eles também estão muito próximos de nós para nos ajudar, desde que a gente esteja receptivo e busque esse auxílio com humildade, né, com respeito. Então a gente precisa resgatar essa conexão com a natureza que também a gente perdeu na nossa civilização. Então, um dos propósitos, né, dessa transição faz parte também essa reconexão com a natureza, com as plantas, através dos florais, através dos óleos essenciais, da aromaterapia, enfim, todos esses recursos que nós temos aí para nos beneficiar, né?
Então, Vera, Eu quero muito agradecer obrigado. muito essa oportunidade a você, Diego. Foi um prazer e uma alegria estar aqui. E agradecer a todos vocês que estão aí nos prestigiando e nos ouvindo. Espero que tenha sido de alguma utilidade para cada um de vocês. Um beijo enorme para todos, tudo de bom para vocês e muita luz no nosso caminho sempre. Agradeço a você, Vera, agradeço a todos que nos acompanharam até esse momento e a todos que virão depois de assistirem essa gravação, né? Espero que seja muito útil para vocês essa live. Fiquem com Deus, uma ótima semana e a gente se vê na próxima live. Um grande abraço, Vera. Uma Obrigada. ótima Tudo de noite. bom para você também. Muitíssimo obrigada. Tudo de bom. Eu que agradeço, viu? Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite. Boa noite.